Olá, minha gente. Estou de volta aqui com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos das lições bíblicas deste trimestre. E estamos estudando neste manual, que tem por temática a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. São lições e, ao mesmo tempo, orientações e princípios bíblicos que visam a busca da preservação da saúde integral como qualidade de vida. E nessa semana estaremos falando sobre o título da sexta lição, que diz assim: a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. E como base, o comentarista tirou o versículo 6 do capítulo 4 do livro de Gênesis para o nosso texto áureo. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Por que você está com raiva? Assim, indagou a voz de Deus, dando a entender que não havia razão para a atitude desproporcional de Caim. A falha estava no comportamento inadequado de Caim e não na rejeição de Deus para a sua oferta. Essa pergunta serviu de advertência para Caim. Se ele tivesse dado ouvidos à voz de Deus, poderia ter evitado um assassinato em família e um crime não haveria sido cometido. E na verdade aplicada, o comentarista registrou que aplicar esforços a fim de se obter um bom relacionamento com Deus, conforme orientações da sua palavra, é a maneira que o ser humano encontra para o perfeito ajustamento de suas emoções e espiritualidade. E como textos de referência, estudaremos os versículos 1 a 6 do capítulo 4 do livro de Gênesis. E no versículo 1 está escrito que Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Aconteceu algo terrível na história da humanidade pelo fato de que o filho primogênito de Adão e Eva tenha cometido o primeiro crime de assassinato contra o seu próprio irmão. Ele foi assassino e fratricida. Com ele, teve início a propagação das ações de um homem ímpio e caído moral e espiritualmente. Os descendentes de Caim vieram formar uma geração de homens ímpios e cobiçosos. Essa narrativa do livro de Gênesis registra a degeneração da raça humana desde o princípio. Nada existia como motivo para que Caim se levantasse contra o seu irmão e o matasse. O ato originou-se pela maldade estabelecida no seu coração. A criminologia do direito penal erra muito quando busca a causa dos crimes de morte no ambiente externo e adverso às pessoas,
e não a busca no íntimo pervertido do coração e da mente humana. E no versículo 2 do nosso texto de referência, está escrito que depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Abel foi o segundo filho nascido da relação de Adão e Eva. Foi instruído para ser um verdadeiro adorador ao Senhor e trabalhava como pastor de ovelhas. Seu irmão, Caim, exercia a profissão de agricultor. Devido a essas circunstâncias, Abel ofereceu um dos seus animalzinhos em oferta de agradecimento ao Senhor. Caim trouxe os frutos do campo para oferecer em sacrifício. Os relatos bíblicos descrevem que Deus agradou-se da oferta de sacrifício de Abel, mas não se agradou da oferta oferecida por Caim. Despertou-se-lhe ferrenha inveja contra seu irmão. Caim convidou Abel para que fosse com ele até ao campo, já com a intenção premeditada de matá-lo. E no versículo 3 do capítulo 4 está escrito: o tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Caim trouxe parte dos produtos que produzira em sua profissão no campo. Desde o início da civilização existia um sistema de ofertas feitas a Deus. O ser humano, pela sua própria natureza, possui capacidade natural para a religiosidade, como se fosse característica inata. E no versículo 4 está escrito que Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Abel ofereceu a Deus produtos próprios da sua profissão. Pela primeira vez na Bíblia, é mencionado o sacrifício de animais como parte do culto de adoração a Deus. Sacrifícios de animais, mais tarde, vieram fazer parte do ritual religioso dos hebreus. Alguns exegetas bíblicos enxergam neste texto uma prefiguração de Cristo como o Cordeiro de Deus que haveria de ser oferecido como sacrifício único pelos pecados da humanidade. E versículos 5 e 6 do nosso texto de referência dizem assim: mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Deus não aceitou nem a Caim e nem a sua oferta como sacrifício, pois não se agradara dele. Para a sua oferenda, Deus não disse nenhuma palavra de aprovação.
O versículo 7 deste primeiro capítulo registra que Caim havia se procedido mal e por isso dera lugar ao pecado no seu coração. Está escrito: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus aceitou a oferta de Abel porque a fizera motivado pela fé, como resultado de uma autêntica espiritualidade em verdadeira obediência a Deus. Caim, ao contrário, comportou-se de modo que o seu sacrifício não honraria a Deus. Ele apenas o oferecera como uma obrigação formal e não havia se ocupado em adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi com essa atitude que ele pecou. A rejeição da sua oferta de sacrifício não foi porque era composta de produtos vegetais, mas por ter havido oferecido de forma errada, com motivos distorcidos da genuína espiritualidade. Por causa da rejeição de Deus à sua oferta, Caim incendiou-se muito. A ira humana é o motivo que o leva a algum ato precipitado e que revela pusilanimidade e fraqueza moral. Os homens iram-se por causa dos seus fracassos. Porém, muitas das vezes, não demonstram nenhum interesse em corrigir os seus erros. É natural que o ser humano procure sempre defender o seu próprio eu através dos seus acessos de raiva, com o intuito de justificar o seguinte: eu não errei. Fui enganado. Sou vítima de perseguição. Não é isto que os acusados de corrupção da Lava Jato andam dizendo por aí? A Bíblia diz que Caim fechou a cara, ficou carrancudo, ficou com o aspecto de indignação. E em sua fisionomia ficaram estampados a tristeza e o desapontamento, bem como a fúria contra o seu irmão e a cólera. Caim demonstrou sua ausência de fé em Deus. Ele não procurou remediar a situação, mesmo sendo alertado por Deus. Explodiu-se em sua autodefesa. Como não poderia vingar-se diretamente contra Deus, que o havia rejeitado, descarregou toda a sua ira contra o inocente e indefeso Abel, até que o matou. E na introdução desta lição, o comentarista disse que a relação lógica ou causal entre as emoções e a espiritualidade humana é o tema básico desta lição, desta sexta lição. Estudaremos a atitude de Caim, como, por exemplo, a sua atitude indesejável de uma conexão prejudicial.
veremos que a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo são fatores que podem contribuir a fim de que vivenciemos de forma saudável estas duas dimensões. E no tópico primeiro, o título é Espiritualidade e Emoções. O ato de exercer ou exercitar a espiritualidade é um dom de Deus e resulta em bênção para a nossa vida. Essa propensão humana de buscar um significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, deve ser exercitada de forma saudável e tranquila. Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com o ser humano desde que o criou e o colocou no jardim do Éden. Tal relacionamento foi estabelecido tendo por base a paz, a harmonia e a comunhão espiritual. Deus havia instituído um relacionamento puro e agradável. Por causa da entrada do pecado no mundo, através do primeiro casal, o relacionamento da humanidade com Deus foi drasticamente afetado em todas as suas dimensões, causando lesões em sua natureza espiritual e emocional, o que resultou em grandes prejuízos ao relacionamento do homem com Deus e à sua saúde emocional. E no tópico 1.1, o título é Áreas espiritual e emocional estão intimamente ligadas. Levando-se em conta que o ser humano é composto de todos os componentes e propriedades originais, ou seja, corpo, alma e espírito, é de suma importância atentarmos para a necessidade de cuidarmos de todas as áreas de nossa composição, tendo em vista a preservação e a restauração da saúde global como qualidade de vida. O estado físico, emocional e espiritual do ser humano, em suas diversas dimensões, afeta diretamente os níveis de relacionamento, no sentido vertical, que é o relacionamento com Deus, bem como no sentido horizontal, que fala do relacionamento com o próximo. De acordo com recentes pesquisas, os estudos da psicologia já enfatizam o fator espiritualidade como elemento estratégico que concorre para um resultado. Como agente, precisa ser enfrentado em seus diversos fenômenos advindos da trajetória da vida, nos contextos de saúde e doenças que atingem os indivíduos. E no subitem 1.2, o título é A Importância de Considerar a Totalidade do Ser Humano. Com o esforço no sentido de encontrar o desenvolvimento do indivíduo em sua totalidade, é importante levar em consideração cada um dos sentidos que o constituem. Até pouco tempo, a Igreja não deu ênfase ao estudo dos aspectos psicológicos que influenciam as ações do ser humano. Geralmente, quando as pessoas eram acometidas por diversos transtornos, como síndromes, traumas ou diversas enfermidades emocionais,
elas eram tratadas como fatores que envolviam apenas o aspecto espiritual. E pasmem, quase sempre essas doenças e suas alterações provocadas no organismo eram relacionadas com possessão demoníaca. Os entendimentos evoluíram e a ciência colaborou fortemente para essa mudança de pensamento. Atualmente, sabe-se que os fatores emocionais influenciam as pessoas muito mais do que se podia imaginar. E no subitem 1.3, o título é Fomos criados como seres únicos. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Como os nossos semelhantes, fomos feitos criaturas de Deus. Somos seres dotados de sentimentos, desejos, corpo, alma e espírito. Todavia, mesmo sendo criados com as mesmas características, somos diferentes uns dos outros, nos temperamentos e na personalidade. As diferenças individuais são determinantes na atuação das pessoas dentro dos seus papéis sociais e nas posições que ocupam, ainda que estejam cercadas de variáveis externas similares. E isso nos leva a lidarmos com nossas emoções e sentimentos diferentemente uns dos outros. As diversas experiências vivenciadas, entre outras, são fatores que nos influenciam pela vida fora. A Bíblia relata a diferença de comportamento entre Maria e Marta. Diz assim a palavra: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Também lemos sobre os temperamentos de Esaú e Jacó. Os meninos cresceram
Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27. É importante compreendermos que, mesmo sendo pecadores, Deus nos ama. Sua palavra e o Espírito Santo são eficazes para o nosso aperfeiçoamento em todas as suas dimensões. E no tópico 2, temos por título a relação entre o espiritual e o emocional. A partir do primeiro versículo do capítulo 4 do livro de Gênesis, lemos sobre um personagem que demonstrou grande desequilíbrio emocional que afetou diretamente a sua espiritualidade. Caim foi o filho primogênito de Adão e Eva, que, mesmo sendo a primeira pessoa a apresentar uma oferta ao Senhor, comprovou ser uma pessoa que estava emocionalmente desequilibrada, pois apresentou alterações de humor e perdeu totalmente o controle diante de situações rotineiras. O desequilíbrio emocional é caracterizado pelas alterações de humor e facilidade em sair do eixo diante de acontecimentos negativos e imprevistos. Caim tornou evidente que não estava voltado para o Senhor com todo o seu coração. E no subitem 2.1, o título é Diferenças entre irmãos desde o princípio. Caim foi o filho primogênito de Adão e Eva e foi concebido após a queda de seus genitores, ocasião em que Eva experimentou, como consequência do pecado, as dores do parto. Este fato em si já foi uma evidência que representou uma enorme carga emocional, que somente foi superada pela alegria e prazer da mulher gerar o seu primeiro filho, conforme relata o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 21. A primeira expressão bíblica sobre Caim foi: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Caim teve um irmão mais novo que se chamou Abel e tinha como profissão ser pastor de ovelhas. Caim foi lavrador e experiente homem do campo. O relato bíblico afirma que ambos, depois de certo tempo, aproximaram-se do Senhor para lhe apresentar uma oferta de sacrifício, conforme já falamos em nosso texto base de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 e 4. Abel trouxe a primeira parte de suas ovelhas como algo especial que deveria ser reservado a Deus. Caim praticou a mesma ação. Trouxe do fruto do campo. E no subitem 2.2, o título é Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Caim levou algum tempo alimentando no coração a raiz da amargura da sua ira. Foi por essa razão que Deus o interpelou. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo?
Deus ainda admoestou Caim para que se procedesse de forma correta, a fim de que também fosse aceito por ele. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na sua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus alertara-o para o fato de possuir uma espiritualidade desequilibrada, que o levaria a pecar por causa do ressentimento guardado no seu coração. Seu comportamento inadequado revelou o que havia no íntimo do seu ser: ciúme e ira. De nada serviu levar a sua oferta ao altar, pois Deus não se deixa levar pela aparência humana. Mas o Senhor disse: não se pressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O historiador hebreu Flávio Joséfo, em sua obra História dos Hebreus, registrou que Caim foi uma pessoa de índole má. Apenas buscava os seus próprios interesses. É preciso que busquemos a ajuda do Espírito Santo para que possamos estar atentos quando formos atingidos por motivações que nos despertem a ira. É necessário mantermos nossas emoções sob um rígido controle, conforme nos advertiu o apóstolo Paulo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque e não fique o dia inteiro com raiva. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. No subitem 2.3, o título é As Consequências de uma Espiritualidade Desequilibrada. Caim atraiu a atenção de seu irmão Abel e o convenceu a ir com ele até ao campo. Sobre qual pretexto fizera aquilo? A Bíblia não relata muitos detalhes a esse respeito, mas deixa subentendido que Abel foi atraído pelo seu irmão Caim, que o levou até ao campo, numa cilada cheia de astúcias, enganadora e cruel. Quando chegaram ao local determinado por Caim, travou-se uma discussão entre os dois. Quem é você para que Deus aceite a sua oferta e rejeite a minha? Por que razão o meu sacrifício foi inferior ao seu? Em que sentido você é melhor do que eu? São indagações prováveis que saíram de um coração de uma pessoa que estava dominada pelo acesso de ira e de inveja. Caim viu-se dominado por um sentimento de frustração e rancor, gerado por uma irresistível vontade não realizada de possuir os atributos e qualidades do seu irmão. Por causa disso, Caim demonstrou-se incapaz de alcançar tal virtude, seja pela incompetência, seja pelas diversas limitações, seja pela falta de espiritualidade. Levantou-se cheio de ira contra o seu irmão Abel e o matou.
Que tragédia! Um assassinato dentro da própria família. Infelizmente, ainda hoje, encontramos pessoas que estão dentro das igrejas e que se deixam contaminar com emoções movidas pela inveja contra o seu próximo. São pessoas que demonstram ações que vão de encontro às Escrituras, conforme declarou Paulo na sua epístola 1 Coríntios, no capítulo 12. E no item 3, o título é A Importância do Ajuste Emocional. Através das nossas emoções, podemos expressar sentimentos de amor, de ódio, de tristeza, de alegria, etc. As agitações de sentimentos podem ser agradáveis ou desagradáveis. Não é da vontade de Deus que asfixiemos nossas emoções. É preciso buscar o caminho do temperamento, pois Ele também não quer que caminhemos dominados por elas. Nossas emoções precisam ser restauradas pelo agir do Espírito Santo. E no tópico 3.1, o título é A Alegria é um remédio poderoso. Servir ao Senhor é um privilégio para o ser humano. A paz de espírito é uma bênção na vida dos servos de Deus. Disse o salmista: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Salmo número 100, versículos 1 e 2. A Bíblia relata 3 características básicas e maravilhosas com as quais devemos servir ao Senhor Deus. São fatores relevantes no exercício da vida cristã. Josué, no capítulo 1, versículos 6 e 7 e 9, dizem assim: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ou seja, obediência, esforço e ânimo. E no subitem 3.2, o título é O Cuidado de Si. Quando analisamos a vida ministerial do jovem Timóteo, vamos encontrar algumas características que nos são bem comuns, tais como saúde debilitada e temperamento tímido. Escreveu Paulo: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário,
o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Timóteo era portador de uma enfermidade física no estômago. Ainda escreveu Paulo: já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Algumas enfermidades eram até frequentes entre as pessoas, segundo relatos de textos bíblicos. De que afinal se tratava? Uma úlcera estomacal? Uma gastrite? Uma doença no duodeno? A Bíblia não especifica e por isso não sabemos exatamente. Contudo, o certo é que esse mal incomodava Timóteo a ponto de Paulo recomendar um tratamento à base de vinho. Além disso, Paulo também relata as lágrimas que eram constantes na caminhada ministerial de Timóteo. Ele escreveu: lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Foi por esse motivo que Paulo exortou Timóteo a reavivar o dom do Espírito Santo que estava sobre ele. Ainda escreveu: recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 15. E concluindo o nosso estudo destes tópicos, o título do tópico 3.3, que a flexibilidade seja a nossa marca. Ao terminarmos esta sexta lição, aprendemos com o comentarista algumas recomendações. Primeiramente, devemos ser mais flexíveis na casa, no trabalho e na igreja. Sempre encontraremos situações que precisaremos de usar de misericórdia, porque não conseguiremos resolvê-las. Precisamos ser mais humildes e flexíveis para com o nosso próximo, a fim de aprendermos com outras pessoas e saber valorizá-las.
São atitudes que somente nos ajudarão a dividirmos responsabilidades. Em segundo lugar, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não devemos ter medo de tentar novos caminhos. Devemos ser ousados em mudar. Mudanças para melhor faz-se necessário a todo o instante. E em terceiro lugar, precisamos nos dedicar mais à oração e ao estudo da palavra de Deus. E terminando este assunto, o que aprendemos com tudo isto? Qual é a conclusão que podemos chegar? Não há meios de separarmos nosso estado emocional da nossa natureza espiritual. Para que haja harmonia integral, devemos pedir auxílio ao Espírito de Deus para que possamos ajustar nossas emoções ao nosso espírito e nos relacionarmos de modo harmonioso com Ele. Somente assim teremos sucesso e iremos bem em todas as áreas da nossa vida. Tudo que colocarmos as nossas mãos dará muito certo. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz de espírito, mas também equilíbrio emocional. Que Deus a todos abençoe. E até a próxima semana com a nossa 7ª lição, se Deus assim nos permitir. Até lá.